Vamos lá, então deixa eu te fazer uma pergunta. O que você acha que se o Al Hilal tivesse pego o Chelsea, ele teria ganho do Chelsea ou teria perdido também para o Chelsea, como o Fluminense perdeu? Mas eu acho que poderia ter ganho o jogo sim. Porque, é igual o Renato falou, o jogo é no campo. Quer dizer, o Al Hilal tem um excelente time também. Então, esse prognóstico fica difícil da gente prever. Porque o Al Hilal tem um excelente time, o Chelsea também tem um excelente time. E a gente não vai saber como é que comportar os dois ali. São dois grandes times também a jogar. Igual teve o Fluminense. O Fluminense levou 2 golaços do João Pedro, quer dizer, para correr atrás daquele prejuízo. Mas quando aconteceu o primeiro gol, o Fluminense logo em seguida quase fez o gol dele também. E teve a questão do pênalti, que muita gente questionou, foi ou não foi pênalti. Eu não vou entrar nesse mérito da questão. De repente, se fosse a favor do Chelsea, será que o juiz daria? Um sul-americano lá estendendo a mão, a bola batendo na mão dele lá? Eu não sei, né? Mas, quer dizer, respondendo essa pergunta aí, eu não saberia. Qualquer um dos dois que ganhasse, acho que estaria correto. Os dois se equivalem. São 2 bons times. E qual a sua opinião para os requisitos para cartão vermelho, cartão amarelo, a falta dos juízes que foram escalados para o Mundial? Você acha que tem uma diferença muito grande dos juízes do Mundial ou juízes europeus para os juízes brasileiros? A gente precisa melhorar, eles estão certos, eles estão errados? Qual é a sua visão sobre isso? Sobre a arbitragem, já comentei no vídeo anterior também, mas vou falar um pouquinho mais. A arbitragem brasileira, ela é boa, mas eu acho que a pressão aqui que existe no futebol nacional é muito grande. Você vê, quando os juízes foram apitar lá fora, eles apitam bem. Eles empregam a regra, fazem grandes arbitragens. Mas quando chega aqui no Campeonato Brasileiro, às vezes acontecem algumas bagunças, algumas coisas, alguns critérios que eles utilizam, a gente fica meio sem saber. Para um jogo é um critério, para outro jogo já não é. Aí vem as reclamações dos jogadores também. É outro tipo de arbitragem. Lá fora você vê que os jogadores já respeitam mais a arbitragem, eles reclamam, mas não é tão assintosamente como no Brasil. No Brasil acaba querendo ter aquele jeitinho. No Brasil, o que eu digo, na América do Sul em si também, que o argentino também faz muito isso, querendo levar a arbitragem para eles. Simulando falta, simulando que levou uma cotovelada, você vê, nem passou o cotovelo perto, o cara bota a mão no rosto, cai no chão. Quer dizer, lá você não vê isso acontecer. Aqui você vê isso acontecer direto no futebol nacional. Então, para a arbitragem fica difícil também. Então, eu vejo esse tipo de coisa, uma arbitragem diferente da outra. Então, quando você trouxer árbitros de lá para apitar aqui, eles vão ver a dificuldade que é aqui, diferentemente de lá. Que a pressão lá não é exercida igual é exercida aqui pelo futebol sul-americano. Então você acredita que mesmo fazendo pressão com os juízes lá de fora não adiantaria? Até porque a gente viu algumas coisas injustas, né, em alguns jogos do Fluminense, alguns juízes apitando de uma forma meio que deixando a desejar, coisas que pra gente aqui é falta e pra eles lá não são. Isso me deixou um pouco meio que cismado. O que você acha disso? O juiz, se ele estiver mal intencionado no jogo, ele vai apitar para um lado. Isso aí é fato. Se eu estiver mal intencionado, eu for apitar, uma faltazinha dentro da área que eu achar que já vou dar um pênalti já. E uma falta no meio de campo, aí eu já não vou deixar a bola seguir. Quer dizer, se eu quiser, eu posso enervar um time adversário e o time que eu queira que ganhe, eu vou ser mais apitar mais favorável a ele. Um empurrãozinho que ele dá no cara, eu não dou a falta. E já no outro time, quando o outro time dá um empurrãozinho, eu vou dar aquela falta. Isso começa a irritar o time adversário. Então eles vão começando a perder a cabeça e com isso você vai provando que a arbitragem está correta, entre aspas, né? Aí você vai seguindo o jogo onde você quer. Porque enervar um jogador é muito fácil. Ele recebe uma falta, um tronco, uma trombada, cai, o juiz não dá falta. Quando ele dá a trombada no jogador adversário cai, o juiz dá a falta. Começa a enervar o jogador, porque ele não está tendo o mesmo critério de um lado para o outro. Mas a imprensa às vezes não vê, ela só vê o esbarrão lá, foi a interpretação do juiz. Mas nisso ele pode ir minando, se ele estiver mal intencionado. Nos jogos parece que foi utilizado muito pouco o VAR, né, em consideração que utiliza no Brasil. Você acha que foi um uso normal ou a gente que utiliza demais o VAR? É porque aqui pede-se muito o VAR. Uma das sugestões que eu teria a questão do VAR seria como é feito no vôlei, que são 2 pedidos pelo técnico. O técnico faria o pedido para o VAR, certo? E se ele estivesse correto, ele continuaria com os 2 pedidos, senão ele perderia um pedido. Eu acho que ia diminuir muito isso aí. E o time que se acha prejudicado, que ia pedir o VAR.
Não o que acontece às vezes, acontece a pressão em cima, aí para determinados lances o juiz vai no VAR, tem outros que não. Ou mesmo o VAR, ele acaba interferindo no jogo, ele acaba chamando o juiz, aí o juiz às vezes ele fica com medo de repente ficar contra os outros que estão lá com a câmera, aí ele acaba se deixando levar, ele tem que ter personalidade muito forte para ele apitar e manter aquilo ali. Então eu acho que seria interessante, igual no vôlei, são 2 pedidos para cada time, em cada tempo, você pede no primeiro tempo um VAR ou 2, se você tiver certo, continua com os seus 2 pedidos, se não, você perdeu os seus 2 pedidos no primeiro tempo, e no segundo tempo você teria 2 pedidos, e se você tiver certo quando você pedir, continuaria com os seus pedidos e você poderia solicitar novamente durante o jogo. Eu acho que seria mais correto o time prejudicado pedir, não de repente alguém interferir por fora, aí nesse jogo o VAR vem, interfere e prejudica o time. No jogo seguinte é outro VAR, o cara não interfere a favor desse time que foi prejudicado agora, então aí começa a dar essa confusão aí. Então eu acho que seria importante pensarem nisso, né? Fazer igual no vôlei, eu acho que seria mais justo.